mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia de perguntas com Fala Cris, onde eu vou fazer algumas perguntas para a Cristiane. Vamos lá para a primeira. Cristiane, e o que a fonoaudiologia faz para benefício da pessoa? Olha, a gente tem hoje vários aspectos, né? O fonoaudiólogo, ele atua desde a infância, né? Na barriga da mãe, ou seja, no momento que a criança está ali, quando a mãe resolve, né? Vou ter um filho, se ela quiser procurar um fonoaudiólogo, para que aquele fonoaudiólogo oriente já como que ela vai fazer e tudo, mas geralmente os pais procuram já, né, no primeiro mês de vida, fazendo o teste da linguinha, da orelhinha, então já começa desde de 0 anos, né, de 0 meses, 0 dias. E a partir daí, temos até o idoso. Então, nós temos a parte, né, da audiologia, que é da audição, a parte da voz, a disfagia, que é a dificuldade de engolir. Então, hoje, eu, Cristiane, atuo mais com a parte de voz, disfagia, porque como uma das atuações que eu faço é por meio de exercício de voz para trabalhar a disfagia. O que é a disfagia? É uma dificuldade para engolir. Então, muitas pessoas vão chegando a uma certa idade, ou por alguma patologia neurológica, ou até mesmo envelhecimento, algo relacionado a uma pneumonia, pode ter uma pneumonia aspirativa, ou seja, a pessoa ela vai alimentar, então quando ela vai alimentar, as pregas vocais não fecham o suficiente, né, ou a musculatura não está ali de uma forma correta, e aí ela tem os engasgos. Então, eu atuo nessa área, atuo também na área com adultos de comunicação, liderança, porque a fonoaudiologia, ela trabalha com toda a parte da comunicação humana. Então, tudo que envolve comunicação. Então, é de 0 até o idoso, até os cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Eu faço ainda, às vezes, algum caso que tem no hospital, eu ainda atendo, que são casos que já estão, por exemplo, no leito, né, já não consegue mais engolir. Então, a conduta de colocar sonda, de qual alimento que o idoso pode inserir, esse trabalho também o fonoaudiólogo faz. Tá? Então, o fonoaudiólogo, ele é eu falo que ele é um profissional que tem um cuidado muito grande, é muito bacana, porque o cuidado que ele tem desde de 0 dias, né, de quando a criança nasce, o recém-nascido, por exemplo, no meu início de carreira, eu atendi muito as crianças, os bebês, né, que nasciam e que não sugavam, porque a musculatura não tinha musculatura suficiente para fazer a sucção. E com isso, aí passado-se o tempo, nós fonoaudiólogos hoje temos as áreas que a gente atua, né? Quer dizer, hoje é como médico, nós temos o fonoaudiólogo que lida com a audição, o fonoaudiólogo que lida com a voz, o fonoaudiólogo que lida com a parte neurológica. Então, cada pessoa trabalha com uma área. Eu, particularmente, me especializei na área do distúrbios da comunicação humana. Então, que é a área em que eu consigo trabalhar todo esse processo, desde do recém-nascido até, no caso hoje, vamos supor que a criança tem 2 anos e vem para mim, geralmente a criança ela é um sistema. Então, ela é o resultado do que está acontecendo com a família. Então, muitas pessoas falam assim, meu filho não está falando, o que eu devo fazer? Não, vamos avaliar o contexto. Então, geralmente é feito ali uma análise contextual, sistêmica, familiar, para depois a gente pensar na criança. A gente olha para a criança, olha, mas o olhar ele tem que ser sistêmico. Porque se a família, vamos imaginar que a família é uma família que não conversa com a criança ela não tem atenção, não tem um diálogo, ou os pais não têm um diálogo. Então, o que vai acontecer ali simplesmente é que ela não vai conseguir falar. Então, não adianta nada a gente trabalhar a doença do que trabalhar a pessoa. Então, o indivíduo. Eu vejo muito, eu acho, a ciência, né, a fonoaudiologia como ciência, para mim, ela é muito importante, porque a gente estuda desde a anatomia, a parte neurológica. Então, hoje, o fonoaudiólogo, ele deve ser muito valorizado por ter todos esses aspectos, né? É muito importante porque ele atua em várias atividades, né? Em várias situações. No entanto, é claro que, como eu, por exemplo, não atuo com audição, eu caminho, não atuo com casos neurológicos infantis. Por quê? Porque eu fui para uma outra área. E com isso faz com que eu me especializei melhor, com que eu
consiga atender melhor aqueles clientes. Então, isso para mim é fantástico. Olha, bacana. E vamos para a segunda pergunta. E como foi, Cris, palestrar no exterior? Qual foi sua experiência, sua vivência? Nossa, foi fantástico. O primeiro momento, porque eu tive 2 convites, né? Na verdade, 3 convites para palestrar internacionalmente, né? Sair do Brasil e ir para lá para palestrar. Primeiro foi para a Espanha. Então, na Espanha, eu fui para um congresso em que eu tinha que falar espanhol, porque a apresentação, ela era oral, né? A gente tinha que fazer oral, e ela era um congresso que era mundial. Então, na época, acredito que era 2012, eu ainda estava no mestrado. Eu me lembro que quando eu fui, né, teve a questão toda de fazer o congresso, eu estava lá, assim, falar em espanhol. E eu não tinha um espanhol fluente, nunca tive. Na verdade, eu nem tinha o espanhol. Sim. Mas eu aceitei o desafio. Eu tenho eu tenho muito isso comigo. Já que eu estou aqui, vamos fazer direito, né? Sim. E aí eu lembro que eu morava em Ribeirão Preto, eu chamei uma professora de espanhol e falei para ela assim, ó, me treina essa palestra. Eu tinha 1 hora de palestra. Eu ia te perguntar qual foi o seu prazo de treinamento nessa parte. Então, aí que pegou, porque eu tinha 1 mês apenas, né? Ela foi em Granada, né, na Espanha, e eu tinha 1 mês. Então, eu falei com a professora, olha, eu quero treinar a palestra. Eu até brincava assim, olha, gente, se alguém me perguntar alguma coisa fora daquele contexto ali, eu tava perdida. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. O que mais me encantou foi porque o congresso, ele era, ainda existe até hoje, ele é um simpósio que tinha uma câmera, né, no fundo, igual tem essa câmera aqui, e eu não podia comunicar em pé, e eu ia falar sobre expressividade dos professores na enfermagem, foi um congresso de enfermagem, e lá eu tinha que ficar sentada. Então, até Marcos, se a gente achar, pegar essa foto, colocar essa foto aqui, vou prometer pro Marcos colocar. Mas essa foto, por exemplo, desse momento que eu estava sentada esperando a minha vez de falar. E eu ficava... Esse primeiro momento me deu um pouco de pânico, porque eu amo falar em pé, eu gosto de comunicar, então... Só que ali tinha uma câmera que era a audiência ia para o mundo todo, porque ela era na Espanha. Então, aquilo também foi algo muito importante para mim. Naquela sala tinha 200 e poucas pessoas, mas o mundo todo, né, tinha muitas pessoas ali inscritas naquele congresso. Então, essa foi minha primeira experiência e foi fantástica, porque eu me desafiei. Eu vi assim, eu posso. Então, se eu conseguir falar em público, aí que entra, né, quando a gente trabalha os distúrbios da comunicação humana, quando a gente trabalha a comunicação, se eu conseguir comunicar e fazer uma palestra no Brasil, eu faço em espanhol, eu só preciso da língua. Sim. Foi aí que eu treinei a língua. Essa foi a primeira, né, que aí foi. Eu me lembro que quando terminou a palestra eu nem acreditava, porque, gente, como todo mundo, eu também fiquei nervosa, porque foi minha primeira vez. Aquele frio na barriga. O friozinho na barriga. E ele precisou ter, sabe? O frio na barriga, ele precisava ter, até para eu entender que eu tinha que chegar lá e organizar. Então, foi a primeira coisa. Depois eu fui passear, porque eu queria conhecer o resto alguns locais, né, da Espanha. Mas a primeira coisa que eu fiz, né, meu primeiro, foram 2 dias de preparação. Eu fiquei na cidade onde que eu ia fazer a palestra, para conhecer o local, para ver tudo, para sentir. Por quê? Porque a gente precisa ter esse preparo, que é algo que eu falo muito nas minhas palestras, nos treinamentos, que precisa ter esse processo. Então, foi isso. Quando terminou, eu nem acreditei. Eu falei, nossa, que alívio. Essa foi a primeira, né? A segunda foi na Índia. E na Índia eu escolhi um tradutor. Porque o que acontece? Era para uma universidade de odontologia de Nova Delhi. E o reitor... ele falou, olha, você vai falar inglês, os alunos aqui... na Índia, todo mundo fala inglês. Por mais que o inglês do indiano não é bom. Mas nós, brasileiros, não falamos todos inglês, mas lá eles todos falam inglês. E foi aí, então, que eu peguei e falei, não, então tá. Eu posso ter um tradutor, né? E o reitor da universidade falou, não, pode sim. Só que o tradutor não era tradutor simultâneo, era uma pessoa que ficava do meu lado. Então, eu falava e traduzia, falava e traduzia. Foi maravilhoso, fui para 250 pós-graduandos, doutorandos e mestrandos na área de odontologia. No entanto, eu falo que por isso que é muito bom a gente conhecer o público, conhecer todo o processo. No entanto, para mim foi desafiador, porque vocês podem perceber aqui, eu sou dinâmica para falar.
Imagina eu no palco, o palco é enorme, eu preciso ser dinâmica para falar, e de repente, o que acontece? Eu tinha que esperar algo para traduzir. E aí, naquele momento que eu esperava a tradução, e aí eu trabalho muito, você sabe aqui que eu falo dentro dos cursos muito do flow, do estado total de presença, então eu tinha que tomar muito cuidado para não sair do estado total de presença. A gente tinha que sair, eu tinha que realmente... foi muito desafiador, mas foi maravilhoso e foi incrível. Essa foi a segunda. A terceira foi na pandemia. Foi para Portugal, em Coimbra. No entanto, ela não aconteceu. Porque eu recebi uma carta, né, que devido à pandemia. Então, seria a terceira. Já fiz outros trabalhos, mas assim, que eu considero palestra internacional foi essas com convite, em que eu ministrei para as pessoas cidadãs de lá, né? Ou seja, não foram para brasileiros que estavam lá, foram para as pessoas que estudavam lá, enfim. Então, foi muito bacana, assim, foi realmente algo para mim que ficou bem marcado. Olha, gente, bacana demais essa experiência, né? Isso. Agora vamos para a terceira pergunta. Cris, e como está sendo a sua experiência em apresentar o seu podcast Fala Cris? Nossa, eu tô achando incrível, porque eu aprendo muito. Porque como o podcast, ele nasceu de uma vontade que eu tinha de ter um podcast para trazer informações diversas, né, no nicho que eu trabalho, que é, né, toda a comunicação, liderança, fonoaudiologia, empreendedorismo e comunicação, oratória, enfim, essas áreas, e acabou que ele se transformou em algo muito grande, né, que a gente está recebendo pessoas de Goiânia, de outros estados, e que eu nem esperava que isso iria acontecer, e para mim foi assim, tá, vamos fazer o podcast, eu não sei se você lembra da gente, vamos fazer, vamos testar, vamos ver como é que vai ser, vamos fazer o piloto, e de repente eu comecei a entender que eu tenho uma linha de roteiro que eu gosto de seguir aquilo ali, né, eu não gosto eu não quero ficar presa, então até as pessoas falam assim pra mim, o que vai ter, o que você vai perguntar? Eu falo, não é uma entrevista, é uma conversa, é uma conversa. Então, o podcast pra mim, Fala Cris, ele veio muito de um sonho de conseguir trazer pessoas pra eu pontuar, pra eu conseguir, naquele momento que ela tá contando a história dela, eu trazer também a realidade. E como são pessoas, né, geralmente as pessoas que vêm aqui são pessoas que eu conecto, que são pessoas ex-clientes, ou pessoas que já passaram pelo curso, ou pessoas que têm um contato comigo direto, ou que já fez algum curso comigo. Por que eu coloquei esse critério? Não que é um critério, assim, próprio a mim, não. Quer dizer que vai vir uma pessoa que não fez o curso, não pode ser que não participe. Não é isso, tá, gente? Pode participar. No entanto, eu coloquei esse critério porque hoje eu tenho mais de 40 mil pessoas que eu já treinei. Então, essas 40 mil pessoas que eu já treinei têm pautas, tem histórias maravilhosas, fantásticas. Tem crescimento. Então, tem crescimento. Então, um ponto que foi desafiador foi isso, por exemplo, escolher. As pessoas falam assim, como é que você chamou fulano, não me chamou? Geralmente tem uma história por trás, geralmente a pessoa me manda uma mensagem, olha, eu quero compartilhar. Então, nem sempre é um convite, talvez, totalmente informal. É porque a pessoa também tem um desejo de estar ali. E eu fiz esse critério. Por quê? Porque, se for pensar, é muito amplo. E eu queria trazer e honrar os meus clientes, honrar as pessoas que já passaram pelo oratório, passaram pela fono, né? A gente vai fazer uma temporada depois só com clientes de fonoaudiologia, fica esperando aí, gente, que vai ter essa temporada, porque esses clientes são clientes que sabem o que aconteceu, que têm uma vivência. Porque, olha só, eu posso trazer, às vezes, uma pessoa famosa, tá? Tranquilo, é fácil de conseguir, não é difícil. Você vai na imprensa, consegue. Ou faz online, né? Podemos fazer hoje, a gente tem a capacidade de fazer. Eu tenho muitos clientes fora daqui de Brasília, de Goiânia, mas as pessoas estão querendo vir, né? Estão querendo vir para cá. Mas aí, a essência, aquilo ali, o que eu conheci daquela pessoa, não tá ali. Então, eu quero a história, eu quero que haja aquela interação, porque o podcast, ele é necessário, essa interação. E uma coisa que eu estou escutando muito, os feedbacks, né, das pessoas que estão ouvindo. Eu tenho ouvintes, assim, e a pessoa que assiste pelo YouTube, que assistiu todos e que fala assim pra mim, hoje ele é meu cliente, ele fala assim, olha, Cris, mas fulano, a história dele é isso. Eu falo, gente, ele assistiu de verdade. De verdade, ela tá acompanhando. Então, assim, pra mim, e aí, às vezes a gente pega ali o YouTube, ainda não tá com as visualizações enormes, mas a gente fala, poxa, se aquela história transformar ou conectar
com uma pessoa ali, eu já tô feliz. Sim. E não tem acontecido isso, pelo contrário, tem acontecido muito mais. A gente tem impactado muitas pessoas, tanto que os próprios clientes e alunos que são de fora estão falando, Cris, eu quero ir. Qual que é a data que eu vou me organizar para ir? A gente já teve uma convidada, até já saiu o podcast dela. Então, quer dizer, é algo em que eu não esperava. Então, a gente está atingindo fora do Brasil, e tá maravilhoso. E são histórias reais, né, Vivi? Porque Sim. não é, por exemplo, a gente tem história de pessoas que são reais, não é uma pessoa que a gente não é acessível. Né? Vamos imaginar, a gente pega às vezes um artista, não desmerecendo, que a gente pode ter o artista aqui também. Claro que eu tenho alguns clientes políticos que não querem aparecer, que são conhecidos, mas que não desejam aparecer, tá tudo bem, mas as pessoas que são inacessíveis, o que os ouvintes falam? Parece que a gente não vai conseguir chegar naquilo ali. Já as pessoas normais, né, entre aspas, pessoas do dia a dia, que convivem com a gente, fala, poxa, se a pessoa conseguiu fazer isso, por que eu não consigo? Por que eu não consigo? A nossa luta, né, diária, né? Exato, porque é isso que vale. Então, o podcast é isso, ele não é propaganda, ele não é publicidade, né, a gente não tem promoção aqui, nós não temos, né, assim, eu vim com ele com uma vontade muito grande de atingir as pessoas, e tá acontecendo. Então, esse foi um ponto bacana, que eu tô, assim, super apaixonada. E sempre a cada temporada, a cada gravação, né, igual agora a gente teve esse momento agora, que nesse nosso novo formato também, vai continuar com outro formato, mas esse formato também, porque existe muito conhecimento a se passar, né? Eu tô ficando mais velha, né? Quer dizer, são mais de 23 anos de atuação. Então, é muita coisa que a gente pode trazer ali de conhecimento. E cada ano também que passa é uma experiência nova, Sim. Um momento novo para a pessoa também, porque a gente está em processo de evolução. Total. Né? Pessoal, continue acompanhando, compartilhem, deixe seus comentários e as perguntas, né, Vivi? Sim, porque aí deixe as perguntas para a gente ter pro próximo programa. Isso. E espero vocês no próximo. Até a próxima.